crianças! Muito bem-vindos ao nosso segundo bimestre. E para começar o nosso bimestre, nós vamos falar deles. Sim, nós vamos falar dos egípcios, esse povo maravilhoso, rico culturalmente e que tem aí muitas coisas interessantes quando nós falamos de arte e também muito misteriosas, né? Então, para a gente antes falar de arte, falar disso tudo, a gente precisa entender quem foram os egípcios, o que eles fizeram, por que eles são importantes. Então, essa aula é para a gente ter um resuminho aí de como é a vida dos egípcios e qual a importância desse povo para a história da arte. Então, para começar, a gente vai falar sobre a escrita. Por que você está falando da escrita? Porque a escrita é uma das principais formas de comunicação e o mais interessante é que a escrita egípcia ela é feita através do quê? De desenhos, símbolos. Lembra que a gente viu isso lá na pré-história? Então, os hieróglifos são as pinturas feitas com símbolos, desenhos que representam a escrita egípcia. Basicamente, existem vários símbolos e quando a gente encontra a repetição desses símbolos, é o equivalente a uma sílaba, um ideograma, ou seja, é através da interpretação desses símbolos que a gente descobre o que está escrito. Lembra daqueles filmes sobre Egito Antigo, que tem aqueles livros, aquelas cenas onde eles leem aqueles livros cheios de figuras esquisitas? Então, aquilo é o hierógrafo. Então, a gente já encontra a produção artística deles até mesmo na escrita, com o uso dos hieróglifos. Lógico, se eles já têm uma escrita toda muito bem feita, muito bem elaborada, é claro que eles não vão deixar lá e escrever qualquer coisa, né? Aí entra uma outra característica da vida do egípcio, né? Do Egito Antigo, que é a religião. A religião, ela tá super ligada com a vida deles. Se lá na pré-história eles tinham já aquela coisa importante de fazerem os totens, dos símbolos para os seus deuses, aqui no Egito Antigo a gente já vai ter isso muito mais forte, porque eles já têm os deuses egípcios. Os egípcios eram politeístas. O que é isso? Significa que eles acreditavam em mais de um deus. Eles também acreditavam que a alma era imortal. Ou seja, no juízo final, onde tudo acabar, no fim do mundo, lá mesmo, eles teriam o retorno da alma e até mesmo do próprio corpo deles. Então, eles acreditavam que depois de mortos, eles tinham um rito de passagem, toda uma situação, para que eles pudessem depois voltar à vida nesse juízo final. Por conta disso, era onde eles embalsamavam o corpo. Embalsamar nada mais é do que a nossa múmia. Bom, como a religião é um item muito forte, um elemento muito forte na cultura egípcia, ela também vai estar ali fortemente representada em outras características, como, por exemplo, na dança, nas produções visuais, na arquitetura. E os egípcios, como eles acreditavam em vários deuses, para cada deus você tem um desenho diferente, uma pintura diferente, né, que represente aquela figura. Como os egípcios são politeístas, acreditam em mais de um deus, nós temos o panteão de deuses egípcios. Para começar, os egípcios acreditavam que seus deuses eram zoomórficos. O que é zoomórfico? Significa que a cabeça desse deus era de um animal e o corpo era de um humano. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Nós temos
Bastet, Seth, Horus, Anubis, Ra, Ísis, Osíris. São tantos deuses que fica até difícil a gente decorar qualquer qual. Agora, por que eles usavam cabeças de animais no lugar de uma cabeça normal? Para os egípcios, eles acreditavam que os animais tinham características muito fortes. Vou dar um exemplo. Nós temos a deusa Bastet. Bastet é uma deusa que pode ser encontrada tanto na figura de um gato como na figura de uma mulher com cabeça de gato. A Bastet era a deusa da fertilidade. Vocês já pararam para reparar que o gato, ele não tem só um filhote? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muitos filhotinhos às vezes, né? Isso acontece em geral com mamíferos. Como os egípcios adoravam os gatos, eles cultuavam muito os gatos. Que coisinha fofa, meu Deus! O gato foi escolhido então como um dos animais para representar um de seus deuses. E a deusa Bastet então ficou conhecida como a deusa da fertilidade, por conta de ser ali o animal mais fértil. Existem outros animais também, como águia, gavião, macaco, garça, enfim, tem vários deuses e cada deus tem ali a sua função. Eles são representados por um animal, pelo corpo de um humano, podendo ser homem ou mulher, e tem ali a sua função dentro do panteão egípcio. Coisas que também são super interessantes sobre os egípcios é que eles tiveram grandes inovações na medicina, na ciência, na literatura. Foi uma sociedade muito igualitária, ou seja, procurou tratar todos como iguais, exceto os escravos. E por essas e muitas outras razões que muita gente procura ainda o Egito como sendo um destino até mesmo turístico. Mas afinal de contas, aonde fica o Egito? O Egito, ele fica na África, no continente africano. Por isso que às vezes o pessoal dá uma confundida e quando vai falar de Egito, acha que todo mundo é igual ao europeu, mas não é. Os egípcios, eles têm por sua característica a pele bronzeada, mais morena ou negra. Então, quando a gente fala de Egito, eu estou falando da região da África. Eles basicamente se situam próximo ao deserto do Saara e lá na época do Egito Antigo existia o Alto e o Baixo Egito. Por quê? Porque o Egito era banhado por um rio chamado Rio Nilo e esse rio é o que trazia toda a parte fértil para esse país, né? Então, quando a gente ouve falar assim, Baixo Egito, Alto Egito, significa que o Baixo Egito fica em cima e o Alto Egito fica embaixo. Como assim é ao contrário? Porque ele segue a ordem da nascente do Rio Nilo, né? Aonde ele nasce e aonde ele tecnicamente morre. Outras coisas super interessantes é que os egípcios, já na época deles, tinham uma preocupaçãozinha assim com o estilo, o jeito de se vestir, os acessórios. Então as mulheres utilizavam maquiagem como o cajal, que servia para proteger os olhos do sol. Então, sabe aquele delineador lindo e maravilhoso que as meninas gostam de usar? Então, elas já usavam, mas tinha outra função, era para se proteger da luz solar, porque era muito quente. Outra coisa também, eles usavam tecidos claros, branco, só cobriam a parte de baixo, geralmente alguma coisa aqui em cima, mas nenhum tecido de cor escura. Imagina o calor do caramba e você tá usando uma cor escura, até porque não tinha nem pigmento preto para poder tingir os tecidos. Eles usavam muitos adornos, como pulseiras, anéis, colares, tudo feito do bom e do melhor, ou seja, de metal, né? E as cores que eles mais usavam para os adornos eram azul, vermelho, verde,
Muitas pedras preciosas também eram incrustadas nesses colares, nessas pulseiras, braceletes. Eles eram pessoazinhas assim, muito chiques, sabe? Tinham tudo do bom do melhor. Os palácios, o palácio do faraó era maravilhoso. Na parte de trás ele tinha o Nilo para ele tomar banho, ele não precisava de piscina, ele tinha o rio Nilo. Então os egípcios eles tinham uma cultura ali muito interessante e já com aquele pensamento artístico lá na frente, porque eles não pensaram somente na pintura, mas eles também desenvolveram a escultura, a arquitetura, a música, a dança, alguns elementos que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Quando a gente fala então em Egito, ela é uma das culturas mais admiradas, talvez a civilização até mais próspera que a humanidade já teve ou conheceu e que depois foi substituída por outras, como os gregos, os romanos, mas teve lá a sua importância. E você tem diversos itens que marcam e que a gente pode reconhecer como sendo parte da cultura egípcia. E isso a gente vai encontrar onde? Na arte. Como que a gente sabe que os caras viveram assim? Que eles realmente andavam, acreditavam em deuses com cabeça de animal? Justamente por conta da arte. A arte, ela conta uma história. Assim como contou da pré-história, também vai contar o do Egito Antigo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a história antes da gente falar sobre a produção artística. E como eu disse, a produção artística é muito influenciada pela religião. Lembre-se bem disso. Religião. A religião é um dos principais fatores que vai influenciar toda a produção artística no Egito Antigo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Não vou me aprofundar mais, porque aí já entra na parte de história. E na semana que vem, nós vamos ter já a nossa aula falando mesmo da produção artística egípcia, com a pintura e a escultura egípcia, além de um vídeo super legal que eu vou disponibilizar para vocês, para a gente conhecer um pouquinho sobre as pirâmides. Não se esqueçam de fazer as anotações de tudo que vocês aprenderam aqui nesse vídeo, deixem sempre anotado e qualquer dúvida, não hesitem em falar comigo. Beijo, crianças, e até mais!